Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à sala. Olá, seja bem-vindo à nossa sala. Vamos dar continuidade aos nossos encontros. Você é sempre muito bem-vindo conosco para estarmos juntos aprendendo mais da palavra do Senhor. Então, semana passada nós vimos Gênesis 3 até o versículo 13, com a Andresa e o Larry, né? Então hoje nós vamos continuar, nós vamos ver Gênesis 3, do versículo 14 até o versículo 24. É isso, Andresa? Exatamente. Antes de nós termos, Edson, o retorno, vamos então fazer uma recapitulação. Uma retrospectiva. Do que a gente falou semana passada, né? Então nós iniciamos aí o capítulo 3 falando da queda, né? Nós, desde o início, a gente fez aquela divisão da Bíblia, né? A Bíblia fala sobre a criação, queda, redenção e consumação. Nós já vimos a criação, agora estamos vendo a queda. E na semana passada nós falamos o capítulo 3 até o verso 13, onde nós temos ali toda a história da serpente que vem falar com Eva, a queda, a desobediência, né? E nós tiramos dali como é importante nós sabermos não dar ouvidos a Satanás, né? Porque a partir do momento que Eva abriu um espaço na sua agenda para conversar com a serpente, tudo deu errado. Tudo deu errado, né? Houve o rompimento ali, né? Houve um rompimento, uma desobediência, a disfuncionalidade de tudo aquilo que a gente estava vendo no capítulo 1 e 2, tudo perfeito, tudo aquilo lindo que Deus tinha feito, agora começa a ter os seus problemas. Exato. Então nós vamos ver hoje as consequências de tudo isso, né? A consequência da queda para a humanidade. Para a humanidade. Então vamos começar aqui no versículo 14. Posso ler? Pode ler. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então nós vamos começar aqui com a consequência para a serpente. A consequência do pecado para a serpente. É isso, Andresa? É isso mesmo, né? Primeiro Deus tem uma consequência para o animal, serpente, e uma consequência para Satanás, né? E sabe o que eu acho muito interessante aqui, Edson? Que Deus não conversa com a serpente. Exatamente. Deus não deu, ele não, assim como ele chegou para Eva, chegou para Adão e fez uma pergunta, ele procurou, nos questionou, com a serpente Deus não faz isso, né? Então ele não dá assim a oportunidade de explicar. O juízo de Deus para o animal e para Satanás já foi decretado ali, né? Comerás pó. O comer pó significa uma derrota total, né? Ali já foi decretado para aquele anjo caído que ele seria derrotado, que ele já estava derrotado. E olha que interessante nesse verso ali, no próximo verso agora, vamos ler o 15. Uma coisa muito interessante ali, Edson, eu vou ler o 15, daí você... Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós já temos a consequência do pecado para a mulher. E olha que aqui Deus coloca a rivalidade, aqui inicia a inimizade entre Satanás e a raça humana. É verdade. Aqui ele se torna nosso inimigo, né? E nós temos aqui também a história da humanidade, ela é uma síntese dessa inimizade. Eu queria ler lá, como fala lá em Efésios 6,12, diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, né? Então aqui, nesse verso aqui, no verso 15, Deus já diz isso, dessa inimizade entre Satanás e a raça humana. Que ele fala entre a sua descendência, que é a descendência da mulher, né? Que são todos os filhos e a nossa geração, né? A geração de Eva e a geração dos filhos de Adão e Eva. E também nós sabemos que aqui
também já está se falando de Jesus, né? exato. O descendente, um dos descendentes da mulher, o descendente, mas isso a gente vai falar mais detalhadamente lá na frente, né? E nós vimos aqui então que Deus amaldiçoa a serpente e amaldiçoa Satanás. Uhum. Nós não vamos ver, não vimos e não vamos ver Deus amaldiçoar nem Adão e Eva. Isso, nem a mulher, nem né? o homem, né? Então vamos continuar Porque lá. aqui ainda ele nem se fala o nome de Eva. Não. Aqui ele fala a mulher. A mulher, Ainda ela não tem, nome. ela não recebeu o nome aqui ainda. Então o sentido que é usado aqui é a mulher. O nome Eva, Adão ainda não tinha colocado o nome em Eva, sua esposa. Isso aí. E a mulher, verso 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Alguma coisa? Sim. Então a gente vê aqui que o pecado, né, como a gente falou na semana passada, né, ele promete tanta coisa boa, ele nos ilude, né, a promessa de Satanás ali para Eva era de algo que seria tão bom, né? Ela ia subir o nível. E aí nós vemos aqui tudo acontecendo ao contrário. Isso a serpente não contou para ela, né? E ele diz que existirá dores no parto, né? Então aquilo que a gente viu lá no capítulo 2, que era uma bênção de Deus, que era para ser só alegria, agora vai trazer também sofrimento para a mulher. Em meio né? de dores darás à luz filhos. Exatamente. Aquilo que era para ser só prazer, só alegria, vai ser também um momento de muita dor, né? A mulherada aí sabe como é que é. E interessante aqui, Edson, essa parte aqui que diz: o seu desejo será para o seu marido. Essa palavra desejo, o hebraico nos permite traduzir como o desejo da mulher dominar. Ela quer dominar. Isso fica muito claro com a frase que vem a seguir. Porque ele diz assim: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Então ela quer sempre dominar e ele domina. Uhum. Eu acho que vale a pena a gente abrir um parêntese aqui, Edson, porque a gente está vendo aqui o nascimento das questões de machismo e feminismo, né? Então, assim, só para acrescentar alguma coisa aqui, quantas lutas a gente vê, né? Quantos movimentos feministas, quantas coisas. E você pode até ficar bravo comigo, você que faz parte de alguma dessas coisas, mas o feminismo ele não resolveu o machismo e ele não vai resolver, porque isso é algo que se resolve na cruz, porque isso é uma consequência do pecado. Só Jesus resolve o machismo. Só Jesus vai trazer de volta a funcionalidade do homem que ele criou para cuidar, para proteger, porque com o machismo nós vemos o quê? Aquele que foi criado para cuidar e proteger é aquele que oprime, é aquele que abusa, é aquele que agride, é a disfuncionalidade que o pecado trouxe. E isso só vai se resolver na cruz. Né? Existe toda uma legitimidade de movimentos feministas, todas as questões civis, ótimas, maravilhosas, mas a resolver são só paliativos para uma coisa aqui e outra coisa ali, porque essa questão do homem ser machista, de ser aquele que oprime, da mulher estar ali sempre tentando dominar o homem, porque mulherada, a gente sabe que a gente gosta de dar uma dominada na situação, a gente gosta de comandar a coisa. Aqui também é assim, Larry? Acontece todas nós, filhos de Eva. Eu pensei que era só em casa. Mas isso só vai se resolver na cruz. Só na cruz. Na Exatamente. cruz, né? Salvação é só o início. Na cruz, o Senhor Jesus nos dá a condição de sermos redimidos, de voltarmos a sermos aquilo para que Deus nos criou para ser, né? Vamos dar sequência aí? 17, então, aí vem a consequência do pecado ao homem. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Aqui vem realmente o versículo que todo mundo usa para o trabalho, né? Que a gente fala que o trabalho, a labuta, foi feito
por Deus para que o homem cultive, para que o homem trabalhe, para que o homem realmente tenha domínio sobre a terra. Mas nesse versículo ele diz que é através da fadiga, através do trabalho que dói, né? Aquilo trabalho que era para ser deleitoso, Exato. Agora é penoso, né? Hoje cansa sofrido, o trabalho, né? É sofrido, né? Exatamente. E a gente vê aqui também que a terra foi amaldiçoada, né? Por causa do pecado do homem, a terra foi amaldiçoada. Então agora a natureza ela não coopera mais com o homem como era no jardim. A natureza ela passa a produzir também coisas ruins. Exato, que é né? o versículo 18, né? Que ela produz cardos e abrolhos. Lê para nós então. O 18 diz, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, se nós olharmos realmente para sintetizar esse início aqui das consequências do pecado, sobrou para todo mundo, né? Para a mulher, para a serpente, para o homem e para a natureza. Exatamente. Não é? Uma coisa interessante aqui, Edson, quando lá no início do 17 diz assim, por ter dado ouvido à voz da mulher, não é simplesmente a questão, a mulher era a única que estava ali para ele ouvir a voz. Estou falando só da mulher. Mas como é importante, quando Deus nos diz alguma coisa, acabou. Não interessa quem vai vir te dizer o contrário. Quando Deus diz, fechou. Você não tem nem que perguntar. Olha, Deus me falou isso, o que você acha? Não acho. Deus falou, tá Deus falado. Deus falou, tá falado. E quantas vezes a gente faz isso, né? Então, quando Deus nos diz algo, tá dito, tá decretado. Não importa a opinião do outro, não importa o que o outro vai achar. Você tem que ficar com aquilo que Deus falou para você. 19. No suor do rosto comerás o teu pão. Que nós falamos ali no início, no 17, né? No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Acho interessante que você fala, né? Nós somos pó em pé, né? E seremos pó deitado. E pó deitado. Nós somos pó em pé e seremos pó deitado. Então, esqueça tudo que as suas conquistas, os seus títulos e tudo mais, porque nós somos pó. Do pó viemos, pó nós somos e ao pó retornaremos. Exatamente. Então, o pecado gerado pela cobiça de Adão e Eva dá início à morte. Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Ao contrário do que nós vimos na semana passada, né? Eva preferiu ouvir o que Satanás disse, ela acreditou na verdade de Satanás, ao invés de acreditar na verdade de Deus, que disse, certamente morrerás. E nós vemos aqui, então, esse pecado deles dando início à morte. Lembrando que essa morte que aqui se inicia e que é consequência do pecado, nós estamos falando da morte física, sim, mas da morte espiritual. Exatamente. Não nesse momento, Adão e Eva morreram, porque Adão ainda viveu 930 anos. Né? Então não é essa morte que nós falamos aqui de início, mas sim a morte espiritual. É a queda, é a ruptura, é a separação de Deus e o homem. E também a nossa morte física aqui. Vamos, Edson, ao invés de ler o 20 e o 21, depois a gente volta neles, vamos para o 22. Ok. Então disse o Senhor, 22 então, tá? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Um de nós. De novo a gente Esse vê daqui nós, bugou, né? Um de nós. Então a gente entende aqui que assim como lá no sexto dia, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aqui quando ele diz, ele se tornou um de nós, a Trindade estava presente. Nós temos referência da Trindade. É eterna, exatamente. Né? Então a gente vê aqui que, e aí a gente vai entender aqui que nesse momento eles perdem tantas coisas, né? E como Deus vai nos mostrando em etapas, né, Edson? Como Deus foi nos mostrando tudo que ele fez, tudo que estava perfeito, e agora ele está nos mostrando tudo que o homem foi perdendo. Exato. Né? Quer ler o 23? Vamos lá, vamos.
Então disse o Senhor, 22, o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e vive eternamente. Aqui também, Deus já retirou do homem a árvore da vida. E olha que interessante. Quando Deus diz aqui que ele se tornou um de nós, não é algo como um de nós, conhecedor, o ser conhecedor do bem e do mal, né? Eles sabiam que o mal existia, mas eles nunca tinham experimentado. Sim, o mal era aquilo que Deus falava, né? que era mal, né? O que Deus diz que é bom, o que Deus diz que é mal, Exato. é mal. E aqui eles experimentam isso, então eles perdem a sua inocência. Adão e Eva perderam a sua inocência, perderam a comunhão com Deus, perderam a comunhão entre eles, né? Quando a gente vê lá, quando começa a acusação, lá no verso 12, né? Deus pergunta para Adão, ele acusa Eva, pergunta para Eva, ela joga para a serpente. Então ali houve-se uma ruptura na comunhão, naquela união. Na comunhão, né? até com Deus, porque daí... Perderam total. Porque essa comunhão com Deus também, eles jogam a culpa em Deus, né? Porque a mulher que tu me deste... De solavanco, ele já a culpa joga... é sua, na verdade. Exatamente. De tudo que nós estamos culpando um ou outro, a culpa, na verdade, é do Senhor que me deu essa mulher. Então, tudo aquilo que a serpente disse que ela ganharia, na verdade, ela perdeu perdeu sua inocência, perdeu a comunhão que existia entre eles, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a comunhão com a natureza. Sim. Com Sobrou a pra todo terra, mundo. com tudo aquilo que Deus tinha criado, né? Então... foi algo catastrófico, a pior coisa que podia acontecer, né? Você leu o 23? 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, mais uma vez, eu vejo a graça, a misericórdia de Deus. Porque seria algo muito cruel Deus permitir que o homem fosse imortal no estado caído que ele estava. E outra coisa, você vê que Deus não voltou atrás, ele não destruiu o jardim. Não, ele deixou os anjos cuidando, colocou o homem para fora, né? E isso também tem a ver com o cuidado de Deus com o homem, porque ele não amaldiçoou, né? O homem, né? Ele não amaldiçoou. Ele até deu essa, entre aspas, uma segunda oportunidade dele viver fora do jardim. Mas ele fechou o jardim e colocou anjos cuidando. E por isso, para o homem, há salvação. Para Satanás e a terra, não há. Foram amaldiçoados. Mas para o homem, há salvação, né? Então, nós vamos ver aqui, eu acho que a gente pode falar um pouco aqui sobre as soluções de Deus para tudo isso que aconteceu e voltarmos lá no verso 20 e 21. Exato. Então, no verso 20 diz assim, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eu acho muito interessante esse versículo e muito profundo o que ele quer nos dizer. Eva significa vida, né? Então, eu entendo aqui que Adão creu na promessa do verso 15. Vamos ler o 15 de novo, Edson? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Adão fracassou, mas o descendente da mulher, o segundo Adão, Jesus, esse viria e esmagaria a cabeça da serpente. Em Colossenses 2,15 diz assim, despojando dos principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esse verso fala de Jesus também, o filho da mulher, o descendente da mulher. Então, Adão creu nisso, Edson. Sim. Quando Adão dá nome à mulher, ali no verso 20, no verso 21, quando ele chama ela de Eva, quando ele diz que é vida, que ela será a mãe, ele creu naquilo que o Senhor falou. Por isso eu creio, quando nós chegarmos lá no céu, a gente vai poder bater um papo com esses dois. Eu creio que eles foram salvos, que eles estão lá. E aí nós vimos Deus fazer aqui, né,
o primeiro símbolo, né, Uhum. do sacrifício substitutivo, quando Deus, ali no verso 22, né, que ele faz a vestimenta, no verso 21, que ele faz a vestimenta de roupa de animais, de pele de animais para eles, né? Significa, é um símbolo do sacrifício substitutivo. Já estava falando de Jesus, e isso me faz entender que Adão e Eva creram na promessa do Senhor, por isso eles também foram salvos. E aqui está falando para nós já do plano de salvação, né? Sim, aqui eu acho que existe uma ação de esperança de Deus para com o homem, né? Dando ao homem tanto a incumbência de dar nome à sua esposa, Sim. quanto a graça de Deus em matar um animal para fazer vestes a ele. Aqui já existia A vitória sobre o pecado. Exato, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado e realmente o poder de Deus em dar o seu próprio filho para morrer e nos dar a salvação. Aleluia, é isso que nós vemos. Então a gente começou esse texto com esse capítulo, né, com a maior tragédia da raça humana, a queda do homem, a separação de Deus, todas as consequências que isso gerou para toda a humanidade, para todo o mundo, para todo o universo, mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, ele já tinha tudo preparado. Deus não foi pego de surpresa. Não. Ele já sabia de tudo. Mas por quê, né? Aí vem aquelas perguntas assim, se Deus sabia que ele ia pecar, por que Exatamente. Não, Deus tem um plano B, né? Esse foi o plano B de Deus. De maneira alguma. Deus não tem plano B. Nós temos plano B, porque nós erramos, nós fracassamos, nós cometemos erro. Mas Deus não, ele já tinha tudo desde a eternidade. Eles, a Trindade, nós. Né? E aí nós temos aqui a esperança. Deus nos traz esperança. E agora nós vamos continuar esse estudo e nós vamos ver todos os atos salvadores de Deus para o povo de Israel, para a raça humana, para reverter essa situação que aconteceu ali. Beleza, então pessoal, então semana que vem nós temos o capítulo 4 de Gênesis, não percam por nada, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, mande as suas perguntas e nós estamos aqui para somar com vocês e para trocar com vocês. Muito obrigado pela presença de todos aí, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vem pra sala. Vem pra sala.